E aí, Lula, como tudo é dinâmico, né, no futebol, eu vou precisar voltar aqui à situação do Lúcio Rodrigues, porque acabou de sair num portal holandês uma atualização sobre a situação do Lúcio, né? É um perfil um perfil que é focado no Ajax, né? E aí, obviamente, eu vou traduzir aqui o holandês, né? Mas e tem uma matéria também que a gente vai ler, mas a tradução não há interesse do Ajax por Lúcio Rodrigues. Essa é a tradução, né? Inclusive foi de uma entrevista do Mike Vervive, não sei se é assim que se pronuncia o nome do cidadão, no podcast Kick Off, né? Tá aqui, o Luciano Rodrigues não está nos planos do Ajax, de acordo com o observador do clube Mike Vervive, no podcast Kick Off. Foi noticiado na noite de quinta-feira que o time de Amsterdã havia chegado a um acordo com o uruguaio, mas o Vervive afirma que não há verdade nisso, tá? E a matéria ainda, claro, eu trouxe aqui a matéria estava em holandês, né? Eu fiz aqui uma tradução pelo próprio Google Chrome. E, claro, desculpem aí a tradução ao pé da letra, né? Como você faz uma tradução através da ferramenta de Translate do Google, pode ter algum tipo de erro de tradução ao pé da letra, mas a manchete diz o seguinte: boato de transferência desmentido. Ajax não sabe de nada. Esse é o mercado da bola, Lula Teres. Esse é o mercado da bola. Mas enfim, saiu agora, né, no FC Update. Aliás, agradecer meu parceiro Brandon Hilário, que me mandou aqui o feedback, né? Ele viu agora essa repercussão, me mandou aqui pra gente trazer ao vivo. Então, agradecer também ele que viu que eu tava ao vivo e já mandou pra gente poder repercutir. Mas a matéria de agora. Acabou de sair essa situação. Ocorreu agora aqui às 9h18, 9h18 da manhã, né? Publicada hoje, 9h18 da manhã. Não tem nem tanta visualização assim ainda, né? Esse portal do Ajax Total, que é um portal de cobertura especializado no Ajax. E eles trouxeram. E aí, assim, Leiro, será que é verdade? Velho, aqui é uma repercussão de uma entrevista com um profissional do clube, né? Então, assim, é uma aspa, é uma resposta oficial de um profissional do clube, né, do Ajax, dizendo que o Ajax não sabe de nada. Aí, Lula, a situação muda de figura. Me parece que Lute vai ter que jogar mais um pouquinho por aqui se quiser para a Europa, né? Pelo menos nessa situação do Ajax aí. Enfim, aí a matéria fala o seguinte, ó. Lúcio Rodrigues, né, Luciano Rodrigues, não está, inclusive aqui no FC Update, né, quando você passa o mouse em cima do nome do Lúcio Rodrigues, ele aparece o nome do Lúcio, né, o time que ele joga, a nacionalidade, e o valor de mercado atual em 11 milhões de euros. Né, é o valor de mercado atual, e de 5 estrelas ele tem 2,5, né, de acordo com a avaliação do site, claro que é uma questão particular do site. Mas tá aqui, ó, Luciano Rodrigues não está no radar do Ajax, de acordo com o observador do clube Mike Vervive, no podcast Kick Off. Foi noticiado na noite de quinta-feira que o time de Amsterdã havia acertado os termos com o Uruguai, mas ele afirmou que não há verdade nisso. Né? Na noite de quinta-feira, e aí eles trazem, né, o nome do Loic Tanzi, do L'Equipe, revelou que o Ajax havia chegado no acordo pessoal com o Rodrigues, o atacante uruguaio teve que se transferir do Bahia. Clube brasileiro estaria, né, para se transferir do Bahia, clube brasileiro que tem contrato até meados de 29. Segundo Tanzi, ainda não houve acordo entre os clubes. Né? E aí tem a matéria falando aqui ainda, o boato sobre o Ajax e Rodrigues também surgiu no kickoff, onde o apresentador Pin City perguntou a Vervive se havia alguma verdade nisso. Abre aspas, aparentemente, mas também é verdade que o Ajax não sabe de nada. Descarta imediatamente o boato do comentarista do clube. Ele não é conhecido pelos líderes do Ajax, certamente não se sabe que eles têm um acordo. Então, não acho que haja qualquer verdade nisso. Rodrigues era alvo de peso. Deixa eu pausar aqui o vídeo. Está trazendo um vídeo atrás do outro. Rodrigues era um alvo de peso para o Feyenoord há 1 ano e meio. O time de Rotterdam chegou a querer quebrar o recorde de transferências por ele, mas o negócio acabou fracassando. Em vez disso, o atacante foi para o Bahia, que pagou 11 milhões de euros por ele. Mesmo agora, uma transferência para a Eredivisie não estaria acontecendo, né? Parece não estar acontecendo. A Eredivisie é a liga holandesa. E claro, como eu falei, a tradução ela fica um pouco, né, complicada porque tem palavras traduzidas ao pé da letra, mas informação que chega aí diretamente de Amsterdã é que o Ajax não sabe de nada e a equipe de scouters do Ajax não conhece ou não planeja trazer ou contratar, levar, melhor dizendo, o Luciano Rodrigues, Lula. O movimento é assim, é dinâmico, né? Está ao vivo e a informação vai chegando, a gente vai trazendo aqui. Pois é, e de novo, só para deixar claro, a gente não está comentando em cima de meras especulações, porque não são meras, né? Não são especulações quaisquer. Veio de um grande veículo,
né, do talvez o mais prestigiado veículo de esporte do mundo, né, que é o L'Equipe, né? Ah, então, se veio de lá, tem uma assinatura forte, né? Ah, ao mesmo tempo, agora a gente está já trabalhando uma outra informação direto de uma fonte do clube que afirma, e aí ele pode também ter o interesse dele em negar a negociação dessa maneira, né? Não tem acordo. Por exemplo, ele pode estar desmentindo que não tem acordo. Ele pode estar falando que a equipe de scouts não trabalhou isso agora, mas já pode ter trabalhado em outro ponto. O acordo pode estar sendo feito não necessariamente, né, via informações de scout. Ah, sabe, essas coisas acontecem entre ah, diretorias barra comunicação com torcedores, etc. Então, eu continuo sem, assim, não, essa informação para mim, ela não bota uma pá de cal em cima da coisa, não, sabe? Ela para mim é uma coisa para a gente continuar atento, né, à situação, mas desde a situação anterior, né, colocada anterior, não há nada, assim, não há sequer uma proposta na mesa, tá? Não há sequer uma proposta na mesa, e a gente tem que ter só esse cuidado com as informações que estão chegando, mas trabalhar em cima desse tipo de especulação não é um problema, tá? Uma coisa Claro, claro. tuitada de Zé ou de João sobre isso, sobre qualquer assunto, achando que o Bahia pode trazer não sei quem. Uma coisa é isso, né? Outra coisa é você trabalhar, dar os nomes, né, aos bois, e sobretudo quando esses bois de, né, de muita de marca no mercado, de valor alto no mercado, como o L'Equipe, a Bola, ou agora uma fonte direta de um clube e vinda, né, da Kickoff, mais um veículo de prestígio. Perfeitamente. É isso, Lu. Acho que em termos de mercado, a gente, né, quita aí os débitos, né, as dívidas para poder passar essa página. Bahia recebe sondagem do Ajax por Lúcio Rodrigues, tá? Essa informação que a gente tem no momento, né, em relação ao mercado, Lula, e me surpreendeu porque essa informação saiu ontem à noite no Twitter e saiu através de um jornalista, me parece, um insider, né, que é holandês, alguma coisa assim. Eu vi bem por alto o print lá e tal. E aí, Lula, nesse contexto, eu fiquei na dúvida. Pô, será que realmente Lúcio tá de saída, pode sair? Enfim, não ficou claro para mim essa possibilidade e tal. E aí, Lula, simplesmente saiu depois no GE, né? A apuração da Gabriele Gomes com o Thiago Lemos, né? São dois competentíssimos profissionais, né? Um abraço para eles, inclusive. O GE por si só já é uma página, né? Já é um veículo também de muita credibilidade, né? Com profissionais, como eu acabei de dizer, muito competentes. E me surpreendeu, Lula. Não sei o que você achou nesse aspecto, mas a gente pode repercutir a primeira matéria aqui e depois a gente vai trazer, né, a opinião de Luiz Teles e, obviamente, também a minha opinião. Mas tá aqui, Beleza. meu povo. Ontem à noite, né, a gente teve essa mini bomba, né? Não vou dizer bomba ainda porque não houve uma proposta oficial, mas uma mini bomba no sentido de que a gente não esperava nesse momento, talvez, uma sondagem de um clube europeu, grande clube europeu, por Lúcio Rodrigues, né? Tá aí, o Bahia recebe sondagem do Ajax por Lúcio Rodrigues, atacante tem 14 gols e 2 assistências em 53 jogos pelo Tricolor, tá? Matéria da Gabriele Gomes, Thiago Lemos. E tá aqui, ó, o atacante Lúcio Rodrigues vive pela seca de gols desde que chegou ao Bahia em julho do ano passado. Mesmo assim, o camisa 17 despertou o interesse do Ajax. Clube holandês que fez consulta sobre os valores do atleta de 21 anos, tá? Consulta aí do Ajax pelo Lúcio Rodrigues, de acordo com o GE. Apesar da sondagem do tetracampeão da Liga dos Campeões, nenhuma proposta oficial foi enviada ao tricolor. No total, o Lúcio tem 14 gols e 2 assistências em 53 jogos pelo Bahia. Em 2025, o atacante soma 7 bolas na rede e um passe ao longo de 31 partidas. Contratado pelo Bahia por 65,3 milhões,
Luciano Rodrigues é a maior compra da história do futebol nordestino. Titular e destaque como centroavante na campanha no Brasileiro do ano passado, que classificou o Bahia Libertadores. O atacante também começou como titular em 25, mas caiu de rendimento e perdeu a posição no ataque. Né? Lúcio viu o William José ganhar a vaga de centroavante e agora vive jejum de 19 partidas sem balançar as redes, o maior pelo Bahia. Seu último gol marcado foi no dia 26 de março, na vitória sobre o Ceará por 3-2, ainda pela primeira fase da Copa do Nordeste. Neste sábado, contra o Atlético Mineiro, o atacante deve ser a opção do banco de reservas. Tenho minhas dúvidas, viu? Tenho minhas dúvidas. O jogo será disputado na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, às 21 horas de Brasília, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Portanto, Lula, eu queria trazer aqui à tona a baila, né, essa questão, porque primeiro foi repercutido por um veículo de muita credibilidade, é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que eu achei curioso, né? Eu vi alguns comentários e, assim, a torcida ficou muito dividida. Mas eu vi muitos comentários de maneira surpreendente, né, lamentando uma possível saída de Lúcio, né? E aí eu vejo muita gente criticando, muita gente dizendo que não serve para nada. Mas aí, quando aparece uma situação como essa, né, uma possibilidade de saída, a galera fica nervosa, né? Aconteceu parecido com a situação do Cauli, né? Na reapresentação. Cauli atrasou a representação, né? Porque o Bahia teve que antecipar, ele não conseguiu mudar o voo, terminou chegando um dia depois da representação. E aí, como ele não apareceu, né? Começou a gerar aquele burburinho, né, Lula, nas redes sociais, porque Cauli tá indo embora e tal. E aí eu vi um movimento muito parecido, né? Muita gente que critica Cauli, eu ainda fiz uma brincadeira no Twitter, falei assim, agora Cauli vai voltar a prestar, né? E aí deu uma repercutida legal. Então, assim, me surpreendeu essa questão. Mas como é que você enxerga essa sondagem, né? Como é que você enxerga essa procura, né? Esse interesse, digamos assim, do Ajax pelo Lúcio Rodrigues. Lembrando que antes de fechar com o Bahia, o Lúcio já havia despertado interesse do futebol holandês, né? Ele havia despertado interesse do Feyenoord, que é um outro clube também relevante, né? Lá da Holanda. E dentro desse contexto, né? Ele terminou não indo para a Europa, veio aqui para o futebol brasileiro, veio para o Bahia, mas agora o Ajax, que é o rival do Feyenoord, né, está buscando informações para contratar talvez o Lúcio Rodrigues. Me perguntaram mais cedo, Lula, sobre valores, né? O Bahia pagou aí cerca de 65 milhões pelo Lúcio e perguntaram quanto eu aceitaria se tivesse a caneta de Cadu Santoro para vender Lúcio. Repasso a pergunta para você também, depois a gente debate mais sobre valores. Vamos lá, então por partes de novo, né? Eu vou começar pela penúltima pergunta, né? O que eu acho em relação a uma possível transferência dele. Velho, às vezes é melhor trocar o certo pelo duvidoso, né? Assim, e depois de um ano de análise do atleta, a gente consegue enxergar melhor o potencial dele, onde estão as grandes valências, onde estão né, as fraquezas, né, de seu potencial, ou do que ele já é, né? E eu acho, né, assim, que ele tem uma margem de crescimento razoável, mas não é uma margem de crescimento para um jogador extra classe. Um jogador, por exemplo, que vai ser titular da seleção uruguaia, né? Eu acho que ele é um jogador que tem potencial para estar ali, é um jogador que né, tem vários atributos importantes no atacante, são difíceis de encontrar no mercado, né? Mas, ao mesmo tempo, sim, ainda mais para o tipo de jogo que o Bahia joga, né? E o Bahia entende como filosofia, ele tem uma série de falhas que deixam, né, ele numa situação de não ter, por exemplo, uma titularidade na equipe de hoje, né? Ah, ao mesmo tempo que ele, por exemplo, tem muita coragem para jogar e chutar com as duas pernas. É um jogador que penetra na área, um jogador que é capaz de jogar em todas as posições do ataque. Tudo isso são grandes valências para um jogador jovem como ele, né? Só que também ele não consegue segurar a bola direito, né? Ele não é bom de tomada de decisões. A mesma coragem que leva ele a fazer jogadas importantes e a fazer definições que não são esperadas pelos defensores ou pelo goleiro, é a mesma coragem, às vezes, que atrapalha ele na hora de dar o passe correto, na hora de optar por um passe ao invés de optar por um chute, e por aí vai. Então, a gente não sabe
de fato, se esse tipo de coisa ele consegue progredir, ganhando experiência, ou de fato há ali, né, existe uma limitação, né, de você conseguir enxergar o jogo como um todo. Não é fácil, né? Ah, e essa coisa do domínio de bola, né, e de saber jogar de costas para o gol, de saber fazer o pivô bem, né, isso também é um prejuízo grande para, né, a engrenagem do Bahia, vamos colocar assim. Então, assim, às vezes é melhor trocar o certo pelo duvidoso, e eu acho que uma venda num valor superior ao que foi investido pelo clube é uma venda. Seria para mim uma venda ok, uma venda boa. Né? Não jogo, não colocaria assim como como é que diz, gente? É uma precipitação do Bahia. Não seria para mim uma precipitação do Bahia, não. Seria após um ano de avaliação do atleta, dá para se chegar a isso, mas assim, de maneira alguma, pagando igual ou menos do que o Bahia pagou por ele. Eu respondi algo parecido, né? Antes de você chegar. Eu falei que o Bahia pagando 65 milhões, eu imaginava que algo em torno de 75, 80 milhões era uma venda boa, até porque eu acho que ele se valorizou. Tá? Apesar do momento ruim, só o fato dele ser um jogador hoje do Grupo City, né? De estar no Bahia, de pertencer ao Grupo City, isso já é um fator de valorização. E para além disso, ele fez uma temporada passada, né? O início, os primeiros 6 meses de Lúcio no Bahia foram muito bons. Né? A gente pode dividir Lúcio em duas etapas, né? A etapa 24, os 6 meses de 24, com esses 6 meses agora de 2025. E ainda digo mais, ele não começa 2025 mal. Ele tem 7 gols nesta atual temporada. Ele começa 2025 fazendo gols. Né? E aí a virada de chave negativa do Lúcio é justamente o pênalti que ele perde na final do Campeonato Baiano. É ali que é a virada de chave negativa do Lúcio, né? Porque ele volta da seleção uruguaia, ele ainda faz, Lula, uma boa atuação contra o Ceará, ele faz o gol, né? Lembrando que naquele momento, inclusive, foi veiculado, né, que não estava nem programado para o Lúcio jogar aquele jogo, ele que pede para jogar, ele inclusive reza a lenda, né? A informação, o burburinho naquela época era de que ele pagou do próprio bolso para vir a Salvador para fazer aquele jogo contra o Ceará, né? Aquele 3-2, e ele abre o placar daquele jogo, né? Ele faz uma boa atuação naquele jogo. Logo depois vem a questão do Bavi, e aí no Bavi ele perde o pênalti, né? O pênalti do 3-0, e dali em diante ele já de fato. Aliás, eu acho que agora eu fiquei na dúvida se o Ceará é antes ou depois do Bavi, enfim, porque eu lembro que no jogo de volta no Barradão, a gente já não contou com o Lúcio. Acho que teve uma outra convocação depois, ou foi, enfim, posso depois dar essa checada. Mas justamente, Lula, nesse momento, né? A gente vê o Lúcio cair de produção a partir daquele pênalti perdido no Bavi da final, né? O 3-0, que poderia ter sacramentado o título, né? Do Bahia ainda na Fonte Nova, né? A gente teria um 3-0 que garantiria praticamente o título do Bahia. O 2-0 garantiu, mas o 3-0 seria ainda mais garantia, né? E acho que é a partir daquele momento ali que o Lúcio termina realmente caindo. Mas eu acho que o Lúcio tem, meu modo de ver, eu acho que o Lúcio tem mais momentos positivos do que negativos com a camisa do Bahia. Isso faz com que, naturalmente, o Lúcio tenha se valorizado nesse processo, né? E por ser um jogador do grupo hoje, né? Por ter uma chancela do Grupo City, isso também é um fator de valorização. Então, não sou um cara que vou me opor a uma venda do Lúcio, mas eu tô com o Lula nesse sentido. Eu acho que o Bahia precisa vender o Lúcio por um valor com um ganho mínimo, né? Porque houve um retorno esportivo. Querendo ou não, o Lúcio ajudou a colocar o Bahia na Libertadores, então esse retorno esportivo aconteceu, né? A gente foi campeão baiano também, a gente conseguiu, né? Dentro desse contexto e com a ajuda do Lúcio também ter bons jogos, enfim, o retorno esportivo aconteceu, né? Poderia ter sido melhor? Poderia, mas não foi também de todo ruim. E aí, o retorno financeiro também tem que acontecer por tudo que eu acabei de citar. Então, perguntaram aqui, por quanto você aceitaria uma venda do Lúcio? 80 milhões. 80 milhões é um valor legal, você tem ali um lucro de 15 milhões, né? Não é um valor tão discrepante do que o clube europeu poderia pagar por ele se fosse direto na fonte, né? A gente tá falando aí de uma diferença de 15 milhões de reais. 15 milhões de reais é uma diferença, galera, de 2 milhões, 3 milhões de euros, né?
não é nada muito assim absurdo para um clube europeu, né? E se você pegar o valor total da negociação, 80, 85 milhões de reais, né? Se você fizer a divisão aí, daria algo em torno aproximadamente, né, de 12 milhões de euros, né? Também não é um valor absurdo, né? Levando em consideração que é um jogador de 21 anos, um jogador que tem a chancela de seleção também. Enfim, aguardar. A janela abriu agora, né? Dia 10, ontem, no caso. Então, existem aí algumas movimentações possíveis nesse sentido. Eu acho que se o Bahia já precisa de um atacante, vendendo o Lúcio, aí precisaria de 2, né? É um fator relevante para a gente também pontuar. Mas eu acho que não foge muito disso, não, Lu. Acho que a gente está na mesma página nesse sentido, viu? É por aí. E só complementando algumas informações, né? A primeira eu chequei aqui, o Ceará foi depois, 3 dias depois do Bavi último, do Bavi 1-1, Isso. tá? Do Bavi final do Campeonato Baiano. E só para a gente dar a informação completa, o jornalista, né, que deu a informação, ele é um jornalista do L'Equipe, né, prestigiado, né, famoso, tradicional L'Equipe da França. Só pegar o nome dele, o nome dele deve ser de origem, não sei nem dizer, turca talvez, Loic Tanzi, né, com trema em cima do Loic, né, do I do Loic. É difícil pronunciar, mas no post dele, né, que foi quem originou tudo, ele coloca que Lúcio e Ajax já teriam chegado a um acordo, né, e que agora faltava os clubes chegarem a um acordo. Ele não fala em valores, não fala em nada. Você deve vir aqui procurar a nota, procurar não, está aqui a nota, na verdade, já, né? Ele fala que, tentando traduzir aqui, Luciano Rodrigues já está com um acordo com o Ajax Amsterdã. Os dois clubes devem ainda chegar a um acordo de transferência pelo atacante de 21 anos. Aí coloca hashtag mercado, né? Essa esse é o post que originou tudo. Não tem mais nada além dessa informação de imprensa. Aí nossos colegas foram atrás, né? Alguns descartaram, né, sequer a sondagem. Gabriel Gomes e Thiago Lemos confirmaram que houve, né, a sondagem, né? Mas sondagem e negociação é negociação, são duas coisas totalmente diferentes, né? A gente não sabe nem o que foi passado de volta e se de fato é uma coisa que pode andar. Agora, a informação que pouca gente está colocando aqui no post original, o jornalista coloca, né? E é de um veículo prestigiado, né? O jornalista coloca que ele tem, Lula, 185 mil seguidores no Twitter dele, né? O Loic Tanzi. Exato. Então, isso demonstra assim, há um prestígio de informação ali, tá? Há um grau de confiança na informação. E ele coloca no post dele que Lúcio e Ajax têm um acordo. Já chegaram às suas bases para um acordo. Ou seja, deve ter sido algo que veio via empresário, né? Via uma sondagem para empresário, com valores, né? E que quando chegou ao Bahia, o Bahia deve ter dado, né, o seu valor, ou ter dado não. Deus, ninguém sabe. Aí, assim, tudo locubração, tudo palpite em cima desse post que foi feito agora. Não vi ninguém avançar em relação a isso com qualquer outra informação. Assim, todo mundo que fez foi confirmar ou não a sondagem. Mas ir além disso, chegar em valores, chegar num não definitivo no Bahia, ou dizer que o Bahia está em negociação, ninguém avançou para poder falar sobre isso, não. Pois o que me chamou a atenção foi justamente o que você pontuou, né? Que no post original ali, ele trata como algo já certo entre Lúcio e Ajax, né? Ou seja, me parece que foi uma procura talvez primeiro pelo jogador e pelo empresário, para depois fazer um acordo com o Bahia. Enfim, vamos aguardar sendo os próximos capítulos
mas acho que a gente está na mesma página aí. Eu não sou um cara que vou ficar aqui me lamuriando caso o Lúcio, né, deixe o Bahia, mas eu acho que a gente precisa ter, né, um retorno financeiro condizente com o investimento que foi feito, né? E claro, com uma valorização, como eu falei, por todos os fatores que eu citei.